linda, bom dia! Nosso último dia da nossa live do Jejum com Propósito. Que alegria ter você aqui, que bom que você chegou até o final. Tão feliz, que bom. Sei que tem muita gente que fez pela primeira vez. Lembrando que eu faço uma vez no mês essa live de Jejum com Propósito. É um jejum espiritual que eu faço intencionalmente para ouvir mais a Deus, para nos parecer mais com Deus, para que a gente separe um tempo dedicado ao Senhor, principalmente porque eu sei que tem muita gente que não para orar, só quando dá ruim. Aí quando dá ruim, aí procura Deus. Mas quando tá tudo bem, esquece completamente. Então, esse momento que a gente tem aqui é para você poder consagrar a sua vida ao Senhor. Seja muito bem-vinda, parabéns, você que foi até o final, janeiro, com certeza eu vou marcar com vocês a próxima. Te amo, amor, ele escreveu, você é incrível, minha vida. Vou te falar, hoje ele me acordou, nossa, eu fiquei tão irritada, porque eu acordo 4h30, e hoje foi muito difícil, 4h30 só pra fazer a live, né, que eu acordo no dia a dia, não. E aí ele começou, minha vida, tem que levantar, minha vida. Aí ele esperou 5 minutos. Aí ele falou, minha vida, tá na hora. Aí eu acordei, aí eu já acordei já conversando. Aí ele falou assim, você viu que eu te chamei, que você ficou bravo? Foi muito ódio. Aí ele falou, mas como que você queria que eu te acordasse? Eu falei, não, me chama. Me acordar, me alisando, eu fico irritado. Só que se ele acorda me chamando, eu também ia ficar irritado. Então, o problema é me acordar, e me acordar 4h30 da manhã. Então, 5 dias acordando 4h30 da manhã, eu acho que hoje a conta bateu. Mas é só, dura 5 minutos o meu mau humor e depois volta ao normal. Ai, muito bom dormir, Beth. Eu adoro dormir, adoro. Eu não tô nem olhando minha nota do sono essa semana. Eu uso isso aqui e fica medindo meu sono. Ficou 2 dias sem bateria aqui, eu não tinha percebido que tava sem bateria. E aí, ontem eu coloquei pra carregar. Hoje à noite vai dar a nota, mas deve dar, sei lá, 70, porque eu tô dormindo 6 horas. O que vocês estão rindo? Nossa, a Jill Waltman escreveu, detesto que me acordem. Eu odeio com todas as forças. Eu viro outra pessoa. Você quer ver outra coisa também que me irrita muito, que eu fico muito mal-humorada? Quando eu acordo, se você começar a falar na minha cabeça. Eu preciso de pelo menos 2 horas para eu estabilizar. Tipo, acordei, vou colocar meus pensamentos no lugar, vou entender o que eu tenho para fazer nesse dia, vou acalmar, vou primeiro ter meu tempo com Deus, vou falar, eu fico falando com Deus o tempo todo, assim. Se eu acordar, se um dia eu for dormir na sua casa, você vier dormir aqui em casa, e eu acordar e você começar a falar, tem que fazer tal coisa, não, porque, olha, você acredita que aconteceu? Eu vou ficar com ódio de você, vou ficar irritada com você, você vai me ver mal-humorada. Vamos lá, deixa eu ver vocês. A Thaís escreveu aqui, ó. Não, o Rodrigo escreveu que amanhã tem a prova de 100 quilômetros. Nós inventamos de participar e patrocinar uma prova de 100 quilômetros de bicicleta, de bike, de road, daquela de corrida. E amanhã tem que acordar de novo, 4h30 da manhã. Não, mas amanhã eu ainda posso acordar 5, porque a prova é 7 da manhã, então dá pra dormir 30 minutos. A Thaís escreveu, esse jejum foi muito especial pra mim. Senti muito a presença de Deus. A Isa falando que o Silas é muito amoroso ao me acordar. Ô Isa, Rodrigo é um príncipe, igual o Silas acordando. Ele é um príncipe. O problema é a Fiona aqui. O problema não é ele na forma de acordar. Ele é um amorzinho me acordando, minha vida. Todo dia, todos esses dias. Ele acorda 4 da manhã, ele descia, falava, tinha o tempo dele. Aí quando dava 4h30 ele vinha aqui, minha vida. Mas hoje... Não, e todos os dias eu fiquei irritada também, não é só hoje não, todos os dias. O problema é a Fiona mesmo. Ó que legal esse aqui. Bom dia, sonhei que eu estava quebrando o jejum antes do tempo, comendo pipoca doce, coisa que eu nem como. E eu estava atrás da igreja e fiquei preocupada por deixar Deus triste. Lembra que vários dias eu falei sobre isso com vocês e eu nunca, tenho certeza absoluta que eu nunca falei sobre isso em nenhuma das lives, de todos esses anos que eu faço live de oração, que eu falei assim, Deus quebra essa visão que nós temos de que o Senhor, dependendo do que a gente faz, o Senhor fica feliz, dependendo do que a gente faz, o Senhor fica triste.
Dependendo do que a gente faz, o Senhor tá bem-humorado. Dependendo do que a gente faz, o Senhor tá mal-humorado. O Tawane, isso é uma coisa que nos ensinaram quando criança. Não faz isso não, porque Deus vai ficar triste. Se você fizer isso, Deus vai ficar muito triste. Não existe tristeza para Deus. Deus é feliz, Deus é alegre o tempo todo. Deus é bem-humorado o tempo todo. Bom-humorado. Português. Deus é feliz o tempo inteiro. Ele tem prazer em você o tempo todo. Então não pense que depende... agora eu fiz isso aqui, eu fui lá, orei pela irmã que estava ali precisando de oração. Agora Deus está feliz comigo. Não, Ele é feliz o tempo todo. A gente que tem essa impressão. Então vamos dizer que esse sonho fosse realidade. Puxa, comia pipoca, tava fazendo jejum com a Adriana, me entregando a Deus, buscando a Deus, comia pipoca, esqueci, agora Deus tá triste. Não. Deus tá igual. Você tá arrependida, Deus me perdoa, não foi minha intenção. E Ele continua feliz e tendo prazer em você. Qual é o problema que nós cometemos? Qual é o erro que nós cometemos? É quando a gente entra em pecado, a gente entra em concordância com o diabo, a gente nem se dá conta e a gente vai se enfiando nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias consequências que nós mesmos criamos. E aí a gente começa a ter atitudes que desagradam a Deus, muitas vezes sabendo, outras vezes sem saber, e a gente entra num ciclo vicioso de erro, de pecado. Então, por exemplo, se Deus revelou algo para você que não é mais para você fazer, vou pegar um exemplo bem radical. Você trai seu marido. Você vive traindo seu marido e até então seu marido fazia isso, sei lá, tô imaginando uma coisa muito radical, muito louca. E Deus vai e te traz o Espírito Santo, né? Porque até então, dependendo do lugar de pecado que você está, você não se dá conta que aquilo é um erro. Ou você aprendeu, ou você assistiu atores dizendo que, o que tem? Casamento aberto? É tudo certo. E você começa a acreditar naquela narrativa e acreditar que aquilo é uma forma de vida, de viver. Aí você descobre Jesus e Jesus fala, olha, isso é inaceitável. Eu não te fiz para isso. E você vai lá e fala, olha, eu não vou mais fazer. Eu decido que eu não vou mais pecar, seja qual for. Acho que eu exagerei nesse pecado. Mas seja qual for, não vou mais. Aí você se arrepende de todo o coração e começa a caminhar com Jesus. Depois você vai lá, um dia sua carne tá lá enfraquecida, e você fala, eu vou fazer. Você tá consciente. Você tá consciente fazendo. E te digo, nem assim Deus vai sentir tristeza em você. Ele vai estar olhando a minha filha que eu escolhi, que eu chamei. E você vai viver as consequências daquilo que você fez. Não foi que Deus, não, agora eu vou me vingar. Agora, Deus não é vingativo. A maioria das coisas que a gente vive são consequências dos nossos atos. O Rafael uma vez me falou uma coisa, que inclusive, nossas lives aqui hoje acabam. Depois vocês colocam no Instagram, é @Rafael_Conrado. Ele é um amigo que fala muito na minha vida, na vida de Rodrigo. O nosso pastor é Leandro Barreto, mas ele se tornou um grande amigo. O Rafael Conrado se tornou um grande amigo. Amigo mesmo. Então eu não considero ele meu pastor. O meu pastor é Leandro. Mas eu converso muito também com o Conrado e eu adoro. E ele fala muitas coisas. Ele tem muito prazer de falar de Jesus comigo. E aí um dia ele falou algo que mais ou menos assim. E aí depois ele tá fazendo live todo dia 11 horas do Brasil. E ele vai fazer até o final do ano. Então, semana que vem, se você quiser receber mais de Deus, se você quiser estar em live todo dia 11 horas da manhã, de segunda a sexta. Acho que sábado e domingo não tem, não. Aí ele falou algo comigo assim. Ele falou, a galera fica achando que o diabo que tá fazendo, que o diabo que tá conduzindo. Na maioria das vezes, você tá se entregando aos seus próprios desejos e o diabo tá precisando fazer nada. Porque quando a gente começa a fazer a nossa própria vontade, presta atenção nisso, que foi exatamente isso que ele falou. Quando a gente começa a fazer a nossa própria vontade, o diabo já nem precisa fazer nada. Porque a gente fazendo a nossa própria vontade, a gente já vai errar. Você entendeu? Porque a nossa própria vontade, na maioria das vezes, é muito errada. É muito zoada. Eu achei aqui, antes de começar a live pra vocês, tava aqui marcado. Dia 15 de... Dia 02 é fevereiro. Dia 15 de fevereiro de 2024.
A gente tinha recebido uma proposta específica, eu e o Rodrigo, de dinheiro, né, de faturamento de uma empresa. Que se a gente migrasse para essa empresa, fazendo desconto e tudo, no resumo a gente ia faturar mais. Então a taxa dessa empresa ia ser muito melhor. E a gente recebeu essa proposta, e a proposta era aparentemente muito boa, muito boa. Essa empresa parece ser correta e tudo mais. Na época a gente estava meio desconfiado, a gente ficou meio nova, não me associaria não. Sabe aquilo, tipo, não vamos mexer em time que tá ganhando, tá tudo bem, deixa aqui por causa de mais tanto você mudar. Mas a gente começou a pensar. A gente tinha a nossa mente, não vamos fazer isso, mas por quê? Tem muita gente que tá indo e tal. A gente começou num conflito, tentando entender, é pra gente fazer isso ou não? Não tinha nada de errado. A gente não vai entrar em nada de errado. A gente não vai deixar uma brecha aberta. A gente não vai deixar uma ponta solta na nossa vida. E isso é um ponto muito bom para vocês entenderem assim, a nossa vida, como ela é pública, qualquer coisa que a gente fizer, qualquer coisa que a gente tivesse feito de errado, já era para ter caído, já era para ter vindo à tona. Não tem como, ninguém sustenta 15 anos na internet de vida pública se fosse uma farsa, se fizesse coisa errada, se cometesse qualquer coisa errada. Não consigo nem imaginar quais coisas erradas o ser humano é capaz de cometer. E a gente a vida toda, vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é certo, ainda que nos custe, vamos fazer o que é certo. E isso eu tenho um testemunho muito importante que quando vocês leem meu livro Nunca Foi Sorte, vocês veem um pouco da minha história, de toda a dificuldade financeira que eu passei, principalmente na saída do Big Brother, no meu passado, né, com a minha mãe e tudo mais, a dificuldade que foi. Tem um vídeo que a gente gravou agora, eu e o Rodrigo, que a gente estava disputando quem foi mais pobre. E aí no vídeo eu falo, meu amor, você tinha SBT na televisão. Você tinha assistido Cavaleiro do Zodíaco. Você tinha negócio de fita cassete. Porque Rodrigo fica doido que eu não sei nenhum filme. Tipo Home Alone, que é o Esqueceram de Mim. Esses filmes de Natal, eu não sei nada. Eu tô aprendendo assistindo com os meus filhos aqui agora. E ele fica revoltado, que como que eu nunca assisti isso quando criança. Eu falei, meu amor, eu tinha Record em casa. A Globo, se você conseguisse colocar um bombrilzinho, dependendo na antena, ela tinha o bom humor de pegar, dependendo. E dependendo da altura, se você conseguisse colocar a TV um pouco mais alto, ela pegava a Globo. Então a gente tava zoando sobre isso. Mas eu tenho um testemunho bom em relação a isso pra vocês. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu vou tirar os comentários, eu não tinha visto, tava travado os comentários. Eu tava falando, né? Então, assim, eu tive essa parte, né? Alguém perguntou pra mim nessa gravação que a gente fez, foi anteontem que a gente tava gravando. Qual foi? Eu acho que foi o Rodrigo. Qual foi a parte mais difícil de toda a minha vida, assim? Não era a parte mais difícil, mas era alguma coisa assim que me doía. E uma coisa que me doía muito era todo dia acordar de manhã e não ter pia no banheiro pra escovar o dente. Eu sou neurótica com escovar dente, com limpeza de boca. Você quer ver quando chega final de tarde, vamos dizer que eu fico o dia inteiro na rua, não voltei pra casa, espero emendar pra buscar as crianças na escola e eu percebo que eu tô com mau hálito, porque eu tô em jejum e não comi nada e não tô escovando o dente. Tinha escovado dente tipo 6 da manhã. Você tem que escovar dente 3, 4 vezes no dia. É o que eu escovo. Aí eu fico enlouquecida, porque eu não chupo chiclete. Então eu percebo que eu tô com mau hálito, eu preciso escovar dente. Então a primeira coisa que eu faço, não é nem fazer xixi, é escovar meu dente. Eu tenho essa sensação que eu tô aqui de boca limpa, de dente limpo, de língua limpa, é incrível. Então eu acordava todo dia de manhã e eu tinha que ir no tanque pra escovar dente. Era um apartamento, não sei nem que tamanho, acho que é o tamanho desse escritório, e não tinha pia no banheiro. Mamãe não tinha dinheiro pra comprar uma pia pra gente poder, porque ela reformou, faltou dinheiro e ali não tinha como comprar pia. E aí eu contei sobre isso no vídeo, né, pra Rodrigo, né, que essa parte não tem pia. E Rodrigo pegou essa parte sem pia. Quando a gente saiu do Big Brother ainda não tinha pia. Eu levei uns 5, 6 meses pra comprar uma pia pra minha mãe. Custou R$495. Uma pia de vidro, assim. E aí, passado isso, essa parte que foi muito difícil, a minha vida toda foi muito difícil. Eu entrei no Big Brother para querer ganhar dinheiro, porque eu não aguentava passar dificuldade financeira. Meu grande problema de entender que a solução da minha vida era o dinheiro foi por conta das dificuldades. Então eu não queria ter dificuldade. Depois eu saí do Big Brother e foi muito difícil.
né? Eu não tinha trabalho, eu não era contratada pra nada. Então foi também muito punk. O Rodrigo ficava pagando as contas. Aí um dia eu conto tudo pra vocês. Já contei pra algumas pessoas, mas um dia eu conto, porque senão é muito longa a história. E aí o que aconteceu? Passaram-se 2 anos, 2011, 2012, 2013, mais ou menos ali 2014, né? Depois que eu saí do Big Brother, uns 3 anos depois, mais ou menos, eu nunca mais, minha best, passei dificuldade financeira. Eu posso não ter sobrado, podia não ter sobrado. Então eu fazia publicidade ali, 2014, 2015, comecei a inventar esse mercado de publicidade na minha vida. O Instagram não tinha stories, não tinha nada. Então foi um desempenhar ali com Deus, me instruindo e fazendo. Então não sobrava. Pagava ali as continhas no final do mês, não faltava, mas também não sobrava. E depois foi só melhorando, foi só melhorando, foi só melhorando, foi só melhorando. E nunca mais, vou falar pra você, nunca mais passei dificuldade financeira na minha vida. Então o que eu creio? Se eu for olhar hoje pra algumas coisas, principalmente do pós-Big Brother, muitas coisas ali foi colheita. Muitas coisas foram colheitas do meu coração ruim, de coisas que não estavam certas dentro de mim. Depois que eu ajustei, e não tô falando de nunca passei a perna em alguém, nunca enganei alguém, nunca menti pra alguém. Mamãe me ensinou, a gente é pobre, mas a gente é correta, a gente é honesta, porque tem uma coisa que você nunca pode perder na sua vida, é o seu nome. Mamãe sempre ensinou isso. Então, se você pegou um dinheiro emprestado com alguém, você tem que pagar. Se você falou que você ia fazer uma coisa com alguém, você tem que fazer. E eu sou insuportável por isso. Eu preciso ser até mais maleável. Porque se você falar pra mim, Adriana, hoje eu não vou na sua casa porque eu não quero ir. Ou então, porque eu tenho um compromisso às 6 da tarde. E eu te vejo depois, às 6 da tarde, fazendo outra coisa, muito provavelmente eu te excluo da minha vida. Porque você mentiu pra mim. Eu não suporto mentira, eu não suporto. E eu trato isso em terapia, porque eu sou muito intensa com isso. E eu preciso ser mais... Não posso excluir a pessoa completamente da minha vida, entendeu? Mas eu tenho essa falha ainda. Então, o que aconteceu? Depois que passou essa fase ruim de dificuldade, que muitas coisas foram colheitas do que eu vivi, do que eu fiz, eu nunca mais passei dificuldade financeira. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nem perto. Pelo contrário. O Senhor multiplicou, triplicou. Foi só melhorando, foi só melhorando. Depois que nosso filho nasceu, sempre que alguém fala pra mim, ó, tô grávida, engravidei e tal, eu comemoro, fico feliz e falo, olha, você tá preparado pra entrar num novo nível de prosperidade em Deus? Porque cada filho é uma herança. E eu não tinha convicção disso, não sabia disso. Mas eu vi, nossa, depois que o Rodrigo nasceu, a gente foi pra um salto. Depois que Linda nasceu, imagina se vier o terceiro. É surreal. Deus manda sustento e manda de sobra. Só que tem um detalhe. Que isso foi uma conclusão minha. Se você tá numa dificuldade financeira a vida toda, tem alguma coisa que você tem que ajustar. Tem alguma coisa que tá errada. Tem algum parafuso que tá solto. Não tem como. Não tem como. Essa conta não fecha. O Senhor não te quer em dificuldade financeira. Ele não te fez... Em dificuldade de várias áreas, tá? Mas é que eu tô falando específico financeiro aqui. Eu não sei por que a gente entrou nesse tema. Ah, lembrei, por causa do que eu tenho que falar aqui. Não aceite. Busque entender o que tem feito. Você pegou dinheiro emprestado com alguém, falou que ia pagar, não pagou. Tá vivendo a vida adoidado e não tá honrando com seus compromissos. Tá enganando alguém. Numa oportunidade que tem, tira proveito. Você quer ver uma coisa que me deixa louca? Aqui tem muito isso, mas eu não vou dar detalhes do daqui, não. Vou dar detalhes do que aconteceu comigo. É tipo assim, eu não sabia que existia esse clã no mercado. Ô, Rebeca, você tá aqui? E é o seguinte, Rebeca, se você me apresentar a William Bonner e eu conseguir fechar um negócio com ele, eu te passo tanto. Eu te pago 5 mil reais porque você fez isso. Isso, no meu entendimento, não é bom. Se a Rebeca quer me ajudar, porque a Rebeca quer me ajudar e eu quero, de alguma forma, contribuir ou fazer um ato generoso na vida dela, beleza. Agora, a pessoa que faz questão de cada vírgula, de cada centavo, que não consegue ter um ato de bondade com o outro sem pensar em receber algo em troca,
Eu acho que tem consequência, mas isso sou eu falando. Então é a mesma coisa. Eu tô desde 2022 fazendo live de oração com vocês. Fiquei lá 2022 ao 23 e quase 24, todo dia. Sempre no final de toda a live eu vou vender alguma coisa pra elas. Tô aqui hoje, nosso último dia de live. Olha, minha best, agora que você entendeu como que é o nosso jejum com propósito, eu vou agora abrir as vagas para você poder entrar na nossa mentoria de jejum com propósito para entender mais de Deus. Eu descredibilizo tudo que há de bom em mim de fazer por você por amor. Eu não tô dizendo que você não pode trabalhar, pelo amor de Deus, quantas vezes? Às vezes eu vou estar em live de oração com vocês e daqui a pouco é minha abertura de vendas da Academia do Jejum. Não é o caso, tô de férias, vocês não inventam de abrir vaga da Academia do Jejum de jeito nenhum, porque eu não vou abrir. Mas pode ser acontecer, tá tudo certo. Agora o problema é aquele coração que só faz visando o lucro. É o coração que você não consegue ajudar uma amiga e ajudar. Não. Eu vou ajudar, sabe por quê? Porque ela tem uma loja de roupa e daqui a pouco ela pode me dar uma roupinha. Ou daqui a pouco. Se tem corações assim, e pode ser que aqui na live tenha. Não é por acaso que eu tô falando sobre isso. Eu tenho certeza que o Senhor tá instruindo o seu coração. Não se julgue, não se culpe. Eu não tô falando isso para te julgar. O Senhor não faz nenhum tipo de acusação. O Senhor traz revelação de coisas e áreas e situações que nós vivemos, nós fazemos sem perceber. Porque lembra que eu falei? Aí você volta a cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. Aí você volta, não, eu vou agora. Eu não tô aguentando. Nossa, eu preciso fazer isso. Tal. Deus, por favor. Meu coração tá me induzindo a fazer isso. A minha carne tá me induzindo a fazer isso. Mas o Senhor sabe e eu sei que não é certo. Me ajuda, silencia a minha alma. Se o seu coração é esse, só faz algo por alguém pensando em ter algo em troca. Deus, eu não sei de onde está essa raiz de interesse. Eu não sei de onde surgiu. Às vezes eu aprendi com os meus pais, às vezes eu aprendi com pessoas que eu vi e eu entendi que isso era certo, que eu não podia fazer algo por alguém por amor. Como assim, sem ter algo em troca? Então, por favor, me dá um coração novo. Me dá um coração novo. Ontem a minha Dinda mandou mensagem para mim, a que eu falei para vocês que tá fazendo a quimioterapia. Do câncer de mama que voltou. Drice, quando você puder, liga pra mim pra orar. Liguei pra ela, comecei a orar. Aí eu falava, o que você tá sentindo? Fala pra mim. E o Espírito Santo já tinha me dito que ela tava com medo. Oscilações. O ambiente, muitas vezes, não te ajuda. Então você sai daqui cheia de fé. Você sai daqui com convicção que o Senhor vai ajustar todas as áreas e gavetas da sua vida. E é para você sair dessa live hoje, sabendo que essa renúncia que você fez, essa entrega que você fez, essa busca que você está tendo, o Senhor vai ajustando suas áreas. O Senhor vai ajustando suas gavetas, seus comportamentos, suas atitudes, seus pensamentos. Só que tem um ambiente ao redor de você que vai de alguma forma tentar te agitar para você sair desse lugar de fé e certeza de que o Senhor está cuidando de você, para que você comece a olhar o quê? Para a tempestade. Quando Jesus está no barco, quando Pedro está no barco e Jesus está no meio lá da tempestade e ele vê uma pessoa no meio da tempestade e Jesus fala, vem, ele começa a ir, ele começa a olhar para Jesus e nada abala ele. Ele está lá focado em Jesus, indo ao encontro dele. De repente, o olho dele, sabe quando eu tô aqui olhando pra você, eu faço assim? Puxa, mas tem um negócio aqui, não. Aí eu começo, meu Deus, não tem como. Eu vou me afogar, tudo isso vai vir sobre mim. Não, volta, olha pra mim, olha no meu olho, olha pra Jesus. Porque Ele tá vendo o que você tá plantando. Ele está vendo o quanto você tá buscando fazer o que é certo. Ele tá vendo o quanto você tá feliz por revelações que você tá recebendo de coisas que você não via. De coisas que você não percebia. E só o fato do seu coração entregue, do seu coração genuíno, querendo acertar, querendo agradar ao Pai, querendo parecer com Ele, Ele já se deleita em você. Ele já tem prazer em você.
Então, mesmo que o ambiente venha tentar te contaminar, você vai pro banheiro, você vai pro quarto, você vai pro carro, você vai em silêncio, você vai falar: Jesus, me ajuda, me ajuda. Tô começando a olhar para a tempestade, mas eu sei que é o Senhor que eu tenho que olhar. Então me ajuda a não olhar ao redor. E a minha Dinda, por mais que eu venha na oração, a gente vem junto, ela sai completamente transformada, porque o Senhor toca ela. Se ela não tomar cuidado, o ambiente vai lá e pega ela. Então eu perguntei: o que você está sentindo? Ela falou: tô com medo. Tô com medo. E eu comecei: lembra de onde o Senhor te tirou? Lembra que Ele te curou 10 anos atrás? Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será para sempre o mesmo. Não tente entender por que eu. E pergunte e agradeça: obrigada, Deus, por ser eu. Porque Ele só escolhe quem Ele confia. Ele só escolhe quem Ele sabe que é capaz de suportar. Tem muitos que Deus entrega aos prazeres do seu próprio coração, aos seus desejos. E vai, você está entregue. Se você quiser voltar, eu te recebo de braços abertos, mas agora eu te entreguei. Mas os seus, os escolhidos, Ele tem prazer, Ele dá sustento, o fardo é leve, a caminhada é leve. Então não olha, Dinda, porque as pessoas estão falando. Rejeita todo o decreto médico. Recebe do Senhor, aquele que te curou 10 anos atrás e vai te curar de novo. Ela recebe fôlego de vida. Ela recebe fôlego de vida. E aquele medo sai. Então, peraí. A Bíblia diz para orarmos sem cessar. A Bíblia diz para buscarmos que nós iremos encontrá-lo. A Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias, 24 horas por dia. E por quê? Que tem hora que eu tenho uma convicção de tudo isso e ao mesmo tempo tem horas que parece que eu nunca nem ouvi. Porque o ambiente nos leva a um lugar de sair da presença de Deus, de parar de buscar. E é como eram as viúvas, né? Que elas tinham que colocar óleo, porque o noivo ia chegar. Então Jesus conta essa parábola que é basicamente ele vindo. E aí uma dormiu no ponto, a outra pediu emprestado. E esse óleo representa a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Então você vai lá, você hoje sai daqui super cheia do Senhor. Amanhã você continua buscando. Depois de amanhã você continua buscando. Já na segunda, dei uma esfriada. Aí, de repente, Jesus bate na porta. Na terça-feira. Caramba, mas você estava lá na sexta, você estava no sábado, no domingo, na segunda você esfriou. Jesus chega na terça. Você fica desesperada. Aí você fala: Adriana, me empresta um pouquinho do seu óleo. Não, não posso. Isso é meu. Fulano, me empresta um pouquinho. Não, não posso. Isso é meu. Então, peraí que eu vou lá buscar o óleo. Enquanto você foi buscar o óleo, Jesus já veio, já me pegou, já pegou uma amiga, já pegou todo mundo e você ficou. E você volta. Essa parábola basicamente fala assim, sobre você perder a vinda de Jesus. Porque você deixou esfriar, porque você não pôs óleo. E a chama apaga. Então, a minha chama acesa não depende de você, não depende de Rodrigo, não depende dos meus filhos, depende de mim. É maravilhoso ter lives como essa, é maravilhoso, adoro. Adoro fazer, adoro ouvir pessoas falando de Jesus comigo. Mas eu não posso colocar a minha chama para ser acesa a partir de você. Sou eu que tenho que buscar, sou eu que tenho que querer estar com Ele. E o mais louco é que de tudo que eu já experimentei, não existe nada melhor do que estar com Ele. Não existe nada melhor do que aquilo, aquela presença que a gente sente enquanto a gente está orando. Vocês sentiram? E eu tenho livre acesso a isso 24 horas por dia. Você tem livre acesso a momentos e presença de Deus como essa a todo momento. Só que aí, ao invés de você manter o olhar nele,
você começa a olhar ao redor. Deus, espera aí, eu já vou falar com o Senhor. Deixa eu só resolver essa treta aqui, até porque você não sabe resolver, né? Eu vou parar tudo para poder orar e falar com você. Deixa eu só resolver essa treta que tá acontecendo, porque eu não tava esperando esse problemão. E já eu venho. Só que o Senhor diz assim, busque em primeiro lugar o meu reino. Ou seja, busque em primeiro lugar a mim. Em primeiro, ele não falou em terceiro, então não adianta você ficar, peraí que eu já vou orar. Você vai arrumar mais problema. Porque a gente fazendo por nós mesmos, a gente só faz cagada. A gente acha que tá fazendo certo. Aí depois a gente descobre que a gente tá fazendo tudo errado. Aí a gente podia ter buscado o dono do certo e a gente vai e busca a dona do errado. Aí depois que deu errado, não tem mais o que fazer. Porque até para você conversar com o seu marido, preste atenção, você tem que antes falar com o Senhor. Deus, me ajuda. Me ajuda a fazê-lo entender que isso tem me incomodado. Me dê as palavras certas, para que eu não venha ferir com as minhas palavras. Deus, me ajuda a ter paciência, porque eu não tenho tido. E eu não quero machucar. Eu quero fazer o que é certo. Deus, meu filho não sai do quarto. Ele tá trancado no quarto. Chegou na adolescência, eu não tô sabendo como fazer para conquistar o meu filho. Me ajuda. Não, aí faz sabe o quê? Vai assistir vídeo na internet. Não tô dizendo que não são maravilhosos, tem muito conhecimento importante, muito, muito. A internet tem nos trazido muita informação maravilhosa. Mas a gente está deixando de consultar o dono da nossa vida para ficar esperando uma resposta na internet. Ai, hoje eu preciso receber uma palavra de Deus. Não, vai aparecer no meu Instagram hoje se é para eu poder mudar de emprego. É assim. Tá tratando o Senhor como um chat GPT, como um robô. Ao invés de parar, não tô falando de um lugar perfeito, de um cenário perfeito. Ontem eu tava indo fazer cocô, liguei pra minha Dinda. Por que eu falei que eu tava indo fazer cocô? Não precisava ter falado que eu tava indo fazer cocô, porque ela tava indo no banheiro. Mas enfim, liguei pra minha Dinda. Eu tava pelada já. Aí eu liguei, minha Dinda me veio pelada. Porque tinha uma chamada perdida dela pra mim. Aí eu, neguinha, eu já tinha feito a oração com ela de manhã. Falei, neguinha, você me ligou? Ela, não, tinha uma chamada sua. Eu falei, não liguei não, só de manhã, né, na hora que a gente orou. Aí ela, tá indo tomar banho? Eu falei, tô. Eu falei, e como é que você tá? Ela falou, né, tipo, já era final da noite. Eu falei, como é que você tá? Ela falou, eu tô com uma azia. Comi uma pera, mas é da azia mesmo, tipo, por causa da químio. Eu falei, não, peraí. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cura essa azia dela. Cura, Senhor. Eu pelada, você lembra? FaceTime com a Medina. Cura essa azia dela, Pai. Toca na barriga dela e tira todo o enjoo. Tira toda a dor no estômago dela. Nós não aceitamos, Pai. Toca na barriga dela em nome de Jesus. Eu tava pelada. Eu não tava no ambiente. Não tava nem preparada, se é que vocês acham que precisa estar preparada para orar, porque a partir do momento que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu posso orar a qualquer momento, ele está dentro de mim. Ah, não vou. Sabe qual foi o problema? O problema que começou na humanidade, o problema total, foi quando Adão e Eva pecaram e ao invés deles irem ao encontro de Deus, eles se esconderam. O problema do pecado, o problema do erro, é que ao invés da gente errar e ir para Deus, a gente se esconde, a gente se afasta. Então, todo dia Deus vinha encontrar com Adão e Eva. Quando eles comeram do fruto proibido, Deus foi ao encontro deles. Presta atenção, minha beste. Deus te fala, não faz isso. Não faz isso. Você pode fazer tudo, mas isso daqui você não pode fazer. Deus falou, essa fruta não coma, não coma. Eles foram lá e que comeram. Eles foram desobedientes e comeram. Deus podia ter falado assim, seu sem vergonha. Eu falei para não fazer, você fez. Agora vou sumir, não vou aparecer para encontrar com você. Não vou aparecer. Deus não fez isso. Por isso que eu tô te falando, para de achar que Deus tá mal-humorado ou triste com você quando você errou.
Não faz, isso é uma arma do inferno para você se afastar da presença de Deus. Se você cair num jejum espiritual, Deus me perdoa, não foi intencional, então eu não aguentei e eu quis comer um doce quando eu falei que eu não ia mais comer doce por 30 dias. Deus me perdoa. Eu não aguentei, seja verdadeiro, porque antes de você falar, a sua palavra já chegou ao coração de Deus, ele já sabe o que você sente, ele já sabe o que você pensa, mas ele quer ouvir de você. Então não minta para Deus. Não tente engambelar. Deus, eu errei. E eu não quero mais errar, me ajuda, por favor. Adão e Eva, sem vergonha. Não, mas Eva me seduziu. Não, mas vamos voltar. Deus vai lá. Eles comeram, finge que eles comeram meio-dia. E todo dia Deus vinha à tarde, 5 da tarde. Você acha que Deus não sabia que eles tinham comido? Deus chega no jardim, 5 da tarde, como um encontro de todo dia. Ué, cadê Adão e Eva? Aí Deus vai lá. Cadê vocês? Então eles lá, atrás da moita, assim, se escondendo. Então, eles erraram, eles pecaram, eles desobedeceram e eles se esconderam. Deus não se escondeu deles. O nosso problema é esse. A gente erra e ao invés da gente se derramar aos pés dele e falar, eu errei, me perdoa, a gente se esconde. E quando você se esconde, quando você se afasta da presença de Deus, você já deixa de fazer a vontade de Deus. E você vai cada vez mais se afastando, até ficar tudo muito ruim e você voltar. Então agora que você tem entendimento sobre isso, ao invés de se esconder e de se afastar, seja correta, seja honesta. Vacilei, errei, fui moleque, errei rude, não podia. E nos mínimos detalhes. Lembra que eu falei quando eu dei o berro com o Linda que o closet dela tava bagunçado? Tava tudo arrumadinho, vieram com os amigos, fizeram a zona, foi no closet do Rodrigo. Dei um berro com ela. Não aceito, menina porca. A casa tem que ficar organizada. Caraca, na hora que eu tava dando berro, já veio o arrependimento. Falei, o que eu tô fazendo? Que loucura. Pra que gritar? Por quê? Pra que falar desse jeito? Deus me perdoa, Senhor. Me ajuda. E a raiva aqui dentro de mim. Tava tudo arrumadinho. Brincar dentro do closet. Tanto lugar pra brincar na casa, brincar dentro do closet. Se fosse o seu, você ia gostar? É porque é do seu irmão. Porque ninguém pode tocar nas suas roupas, mas do seu irmão aí pode fazer a zona, né? Deus me perdoa, Deus me ajuda. Me ajuda. Bufando. Respirei fundo. Lembrei de coisas que eu já tinha ouvido, de pesos que já tinham sido depositados em mim. Ela chorava de soluçar. Filha, perdoa a mamãe. Eu não precisava ter falado dessa forma. Mamãe não gostou. Mamãe não quer que isso aconteça mais. Mas eu não precisava ter gritado. Não é assim que a gente resolve as coisas. Perdoa pela forma que a mamãe falou. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O Espírito Santo nos constrange o tempo todo. Só que quando a gente se afasta, quando a gente erra, a gente perde o cerne. A gente perde a presença, a gente perde a referência. Aí a gente fica irritada. A gente nem sabe depois por que tá irritada. A gente vai descontando, muitas vezes, uma irritação, alguma coisa que aconteceu no dia. E a gente não percebe de onde tá vindo. Aí nisso, dá patada no marido, dá patada nos amigos, e vai entrando. E vem um peso sobre nós. Vem um peso nas nossas costas que a gente não consegue nem identificar. Mas é de tanto agir na força do braço, é de tanto fazer as coisas como você acha que tem que fazer sem consultar a Deus. Aí começa a achar que a vida tá pesada, que a vida tá difícil. Não, peraí. Não foi você que se colocou nesse lugar?
Não foi você que entrou nesse lugar? Então não culpe todo mundo. Olhe para você. E tenha a esperança e a alegria de saber que basta um toque de Jesus para Ele te mudar por inteira. Trazer consciência, trazer arrependimento genuíno, trazer relacionamento, trazer necessidade da presença dEle. Porque uma vez que você encontra com a presença, você nunca mais esquece. E você nunca mais quer sair desse lugar. Nunca mais. Então, vocês sabem que eu e o Rodrigo, a gente é muito reservado. Eu tenho orado muito a Deus. Muito, peraí. Pra gente querer estar mais presencialmente com pessoas. Porque se deixar, a gente fica só a gente. E estar com vocês é maravilhoso, mas é online. Eu não toco vocês, eu não sinto a pele de vocês, eu não sinto o cheiro de vocês. E eu tenho orado, porque eu sei que o Senhor tem nos chamado para esse lugar de pessoas certas, de pessoas que amam a Ele, de pessoas verdadeiras. Então eu tenho orado a Deus, eu tenho falado, Senhor, nos dê amigos que são muito amigos do Senhor. Pessoas que te amam acima de tudo. Pessoas que não querem nada em troca da gente. Pessoas que não têm interesse. Pessoas que eu tenho pedido muito a Deus. Por que eu tô falando isso? Ah, tá. Lembrei. Por quê? A partir do momento que somos só nós, nesse lugar que nós vivemos, nesse lugar que nós estamos, minha beste, se não for a gente, por a gente mesmo e amigos no telefone, colocando lenha, colocando fogo, fica uma caminhada mais difícil. E o que me sustenta e o que sustenta Rodrigo para essa chama não apagar é justamente ter tido um encontro com a presença e ter detectado de que eu não consigo viver longe da presença de Deus. Então, você pode estar numa situação muito parecida com a gente. Você está aqui na live, é só você da sua família que tem buscado a Deus e não tem ninguém ao redor para tipo, vamos lá, faz isso, faz aquilo, busca mais, lê versículo tal. E fica mais desafiador para quem não teve um encontro com Jesus querer entrar nesse lugar porque não tem ninguém ali. Mas chamando para festa tem um monte, chamando para, sei lá, não sei o que vocês fazem, mas chamando para beber, não sei, não, acho que vocês não bebem, mas chamando para coisas assim, tem um monte. Mas para tipo, vamos fazer um grupo de oração? Vamos ter toda quinta-feira o nosso encontro que a gente vai orar no Zoom? Não tem, é escasso. Então o que te sustenta e o que vai te sustentar para o resto da vida são encontros com Jesus. São encontros que você tem enquanto você fala. E aí você identifica de que é Ele, que era o que você precisava a vida toda. E que você estava correndo numa corrida de ratos, atrás de algo que você não sabia o que era, até que você encontrou Jesus. E você entendeu que Ele é seu tudo. E aí você precisa mais dele. E por isso você busca mais por ele. Por isso você jejua mais. Por isso você ora mais. Por isso você busca fazer o que é certo. Por isso você busca não desagradá-lo. Por isso você busca ter as virtudes dele. Como é desafiador ter as virtudes de Cristo. Como é desafiador. Pessoa te sacaneia, você tem que perdoar. Pessoa te engana, você tem que perdoar. Pessoa mente pra você, você tem que perdoar e amar. Uma pessoa te fere no nível mais estratosférico do mundo. Você tem que perdoar e ainda orar por essa pessoa. Essas são as virtudes dele. Ele vive assim conosco. A gente erra, a gente sacaneia, a gente mente, a gente engana. Ele perdoa, nos ama e ainda nos ajuda e ainda nos dá presente. Olha que loucura. Esse é ele. E ele nos fez para ser imagem e semelhança dele. Para ter as virtudes dele. Então toda hora que dá um ruim, peraí, eu tenho que me parecer com Jesus. Como ele faria no meu lugar? Quantas vezes eu fiz essa pergunta? Quantas vezes eu faço? Não, mas o que Jesus faria no meu lugar? Você quer ver que louco aqui? Vocês reclamam do sistema aéreo do Brasil, vocês não têm noção da loucura que é aqui. Aqui cancela-se muito mais voo, atrasa-se muito mais voo. Os atendentes, eles só faltam te dar uma bicuda na hora que você tá fazendo o check-in.
No Brasil, as pessoas são simpáticas, sorridentes. Aqui, você vai para o aeroporto, eu faço um combinado com Deus. Senhor, nada vai me abalar. Senhor, nada vai me abalar. Nada vai me abalar. Elas não te dão um sorriso. É com uma raiva, com um mau humor. É muito louco. E dependendo do dia que você tá, te afeta. Que você fala, caraca. Aí nesse dia, eu tenho que exercitar o quê? Me tratou mal, eu vou tratar bem. Vou abrir um sorriso. Eles cagam pra você. Você parece um cocô. Eu não tô falando que ninguém tem que bajular ninguém, não. Mas a educação mínima. É igual, eu sempre falo isso, igual se você for um dia no restaurante comigo e você não olhar no olho do garçom, você pode ter certeza que eu vou estar com muita raiva da sua cara. Porque tem gente que faz um pedido, o garçom vem aqui, aí é o que você gostaria pra beber? Uma coca. Não olha pra cara dele. É uma pessoa. Não é um lixo, não. É uma pessoa. Olha no olho dele. Tudo bem? Ah, você pode trazer uma água, por favor? Por favor, obrigada. Não, as pessoas saem tratando... Claro, pode acontecer, um dia você tá confusa, um dia você tá mais agitado, um dia você tá aérea e você esqueceu de falar um obrigado, ou você por algum momento... Mas tem gente que é assim o tempo todo. Eu fico louca. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você sabe qual a pergunta que Linda faz pra mim toda vez que a gente vai num banheiro público? Mamãe, você vai limpar esse banheiro também? Eu entro no banheiro, é uma coisa de doido, que eu não sei, que tem tanta mulher porca na vida, que pega papel e sai arrebentando e jogando papel pelo chão. Eu entro no banheiro, eu pego meu pé, eu vou pegando com o meu pé todos os papéis que estão espalhados, pego umas 3 folhas grandes de papel, junto aquilo ali e jogo, porque precisa estar melhor do que eu entrei. Quando eu saio do lugar, eu tenho que deixar as coisas melhores do que estavam. Isso é honra, isso é respeito. Quando a gente alugou o apartamento aqui, antes dessa casa ficar pronta, que não dava tempo, a gente teve que alugar um apartamento. O dono do apartamento falou para a corretora, tem certeza que alguém morou aqui? Porque tá melhor do que eu deixei. Aí tem gente que aluga uma casa, ah, não é minha, que se dane. Acaba com o negócio do outro. Ah, não fui eu que paguei, tô pagando. Que isso? Aí depois tá se ferrando na vida e tá dizendo que é Deus, não é consequência dos seus atos. Faz com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Trata as coisas do outro com zelo, com amor. Porque uma hora vai chegar a sua vez. E imagina se fizessem isso com você. A gente tem uma amiga que é aeromoça. A filha, muitas vezes na escola, a mamãe não pode ir porque tá voando. Aí quando a gente entra no avião, distrata a aeromoça sem pensar que ela pode muitas vezes estar chorando porque queria estar na festa da escola da filha e tá lá te servindo. Então tem famílias, tem histórias. Às vezes um sorriso seu transforma a vida da pessoa no dia. Nem sempre eu vou estar sorrindo, nem sempre eu vou estar de bom humor. Tem vezes que alguém pode passar por mim e falar oi, eu não ter visto. Mas o Senhor sabe. O meu coração é sempre de sorrir, de ajudar. Fico chateada quando ajudo e depois a pessoa sacaneia. Fico, eu sou humana. Sou humana. Fico muito decepcionada. Começo a ficar desconfiada das pessoas. Cada vez que alguém sacaneia, eu começo a desacreditar das pessoas. E o diabo, ele sabe como atuar. Ele sabe a sua fraqueza. Ele sabe a minha fraqueza. A minha fraqueza hoje é confiar nas pessoas. Por causa de tanta porrada. Mas não é porque eu não confio que eu sacaneio. Então, pelo contrário, quanto menos eu confio nas pessoas, mais eu busco ser honesta com as pessoas. Porque eu quero colher honestidade. Eu quero colher verdade das pessoas. Então tem muitos detalhes que a gente precisa estar atenta. Porque às vezes a gente olha e pensa que a nossa vida é no macro. Ah, não consigo pagar o aluguel. Ah, não, eu quero comprar um carro. Não, eu quero ter isso melhor. Não, peraí, o que você está fazendo hoje nos detalhes da sua vida? Quais são os detalhes que estão desajustados, que não condiz com as virtudes de Jesus, com aquilo que Ele espera de você, com aquilo que você deveria fazer, que você não está fazendo, com aquilo que você deixou de fazer.
e que você sabe que tem que fazer. Porque nada fica em oculto, nada. Você pode esconder de mim, mas de Jesus você não esconde nada. Nada. E você sabe o que você precisa melhorar. Você sabe o que você não tem que fazer mais que você anda fazendo. E você sabe o que você tem que fazer. Então, fala assim hoje: Deus, me dá um coração reto. Me dá um coração contrito. Um coração justo. Um coração como o seu. Eu não quero mais errar. Eu não quero mais enganar. Eu não quero mais mentir. Me revela as brechas que estão abertas na minha vida e que eu preciso fechar. Brechas que eu sei que eu mesma abri, brechas que eu nem faço ideia que eu abri. Eu quero viver o melhor dessa terra. Eu quero viver o melhor com o Senhor. Eu quero ser justa aos seus olhos. Não os olhos do mundo, aos seus olhos. Então, solta esse peso que você está carregando. Solta, não é seu. Pede o Senhor para te revelar. A gente vai precisar orar, eu vou fechar aqui e vou abrir outra, porque vai fechar.